Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Como sabem, foram lançados há pouco tempo, ou revelados há pouco tempo, os nomes dos vencedores do Spiel des Jahres. Nem sei se será bem assim que se diz com esta pronúncia, mas sabemos do que é que estamos a falar, porque são os prémios, ou os ditos melhores prémios de jogos lançados na Alemanha. No entanto, há uma história importante para perceber a origem destes prémios e a sua importância. Eles fazem este ano 40 anos, ou seja, os primeiros Spiel des Jahres foram lançados em 1979, o que faz 40 anos. Mas há uma história curiosa, porque supostamente o primeiro prémio até é de 78. E como é que surgiu esta ideia? Para, por exemplo, saber alguns destes conteúdos, eu, por exemplo, recomendo que possam ler então aqui o livro Eurogames do Stuart Woods ou It's All a Game do Tristan Donovan. Ambos livros em que eu já fiz aqui breves reviews e análises para o canal. Portanto, nestes livros podemos encontrar informações sobre isto, mas também podem encontrar, obviamente, online este tipo de informação. Então, mais ou menos, para resumir isto, estes prémios iniciaram, ou a ideia inicial surgiu em 1978, isto a propósito de um grupo de jornalistas que se reunia habitualmente para cobrir e reportar a feira de Nuremberg, que era, na altura, e ainda é hoje, a maior feira do mundo de brinquedos, porque a Alemanha tem uma cultura muito grande de produção de brinquedos e também da utilização e uso de jogos em contexto familiar e não só, daí a sua alta conotação positiva que tem, chegando ao ponto de rivalizar a nível de importância social e cultural um criador de jogos, por exemplo, com um criador de livros. E isso é extremamente importante. Então, em 78, estes jornalistas que se juntaram no apartamento de um deles, que estavam a cobrir e tinham o hábito de cobrir a feira de Nuremberg, acharam que estava na altura de tentar estipular e definir algum tipo de prémio para poder definir e distinguir alguns tipos de jogos que começavam a aparecer nesta altura. Nesta altura ainda não se falava de jogos alemães, nem de Eurogames, nem nada do género, mas esta ideia de lançar estes prémios contribuiu muito para a afirmação daquilo que seriam posteriormente os jogos de estilo alemão e depois europeu e até aquilo que nós chamamos hoje jogos de tabuleiro modernos ou jogos de hobby. Existem aqui algumas diferenças de definição que possivelmente iremos abordar num próximo vídeo ou noutra comunicação deste género. Mas, para já, isso não é importante. O importante aqui é focar-nos então nestes conteúdos e em 78 este grupo de jornalistas decidiu que era preciso fazer este tipo de prémio, definiram então alguns critérios, sendo que do modo geral os principais critérios é que os jogos teriam de ser lançados na Alemanha nesse ano, não tinham forçosamente de ser alemães, mas tinham de ser publicados e lançados na Alemanha e eles iam distinguir aquilo que eram as características inovadoras e diferenciadoras de cada um desses jogos. Ou seja, iriam premiar a qualidade, mas também muita inovação e a diferenciação perante os outros tipos de jogos. Curiosamente, o jogo que ganhou o primeiro prémio em 78, mas depois eles não se conseguiram organizar e não divulgaram, não partilharam, foi novamente repetido em 79. Então o primeiro jogo terá sido a Lebre e a Tartaruga, que teve vários nomes, aqui provavelmente no original, chegou a ser a Lebre e o Ouriço Cacheiro, chegou a ter outros nomes, e este jogo originalmente seria de 73 e seria um jogo produzido em Inglaterra, o que é curioso, ou seja, não é um jogo alemão, mas era um jogo que já tinha alguns dos elementos de design que nós vamos ver então naquilo que são os posteriores jogos de modelo alemão e que vão definir então um modelo europeu. De notar que também, provavelmente até o primeiro Eurogame também foi americano, estou a falar por exemplo do Acquire, já é um jogo de 1964, salvo erro. Então, estes prémios foram se instituindo, foram ganhando conotação e foram contribuindo para alicerçar e definir esta indústria, porque havia então algo pelo qual lutar e que incentivava a produção de novos tipos de jogos, sempre distinguindo a novidade e a inovação. E por isso é que estes jogos ainda hoje são muito importantes. Estes prémios, estes jogos têm sempre um aspecto com qualidade. Depois surgem algumas dúvidas, será que são mesmo os melhores jogos do ano? Especialmente agora, numa altura em que são produzidos mesmo muitas coisas, mas de notar que estes prémios têm um historial importante para esta indústria e este processo criativo que são a produção deste tipo de jogos de autor, é que eles continuam a tentar distinguir a originalidade
podendo mesmo não ser os melhores jogos do ano, ou aqueles que vão ter mais popularidade, ou aqueles que as pessoas vão gostar mais, mas este grupo de jornalistas que se reúne para distinguir este tipo de jogos tem sempre uma preocupação em tentar distinguir aquilo que é a diferenciação, quer seja alemão ou não. Há muitos jogos que já ganharam este prémio que não são propriamente alemães. Por exemplo, temos também o caso do Ticket to Ride, também ganhou este prémio e não é de um alemão. E entre outros jogos conhecidos, nós temos também, por exemplo, o Carcassonne, também ganhou. Estou a ver aqui numa lista, vocês podem ver até no Wikipedia, está aqui tudo organizado. Outros jogos mais conhecidos, por exemplo, o Zulurê, também é um jogo conhecido de 2007. O próprio Dixit, também, 2010. Kingdom Builder, Anavi, Camel Up, Colt Express, por aí fora. Foram muitos os jogos conhecidos que ganharam este prémio. Por exemplo, o El Grande, que ainda continua a ser um jogo clássico já muito importante de Area Control, de controle da área, de 1996. Portanto, nós estamos a ver aqui uma série de jogos bastante conhecidos que foram ganhando este tipo de prémios desde esta altura. Portanto, não tem forçosamente de ser alemães, mas tem sempre esta noção de que tem de ter algum tipo de distinção e originalidade, mesmo que não sejam os jogos mais bem produzidos do ponto de vista dos componentes e da profundidade e todas essas coisas. Mas de notar que são sempre jogos com alguma componente familiar, porque estes jogos são inseridos naquilo que é a cultura alemã, em que os jogos são não tanto um produto de hobby, como acontece, por exemplo, nos outros países neste momento, apesar desta vaga internacional de paixão e de crescimento do gosto por este tipo de jogos, mas na Alemanha tem sempre uma componente muito familiar, porque isso é muito normal, que está associado à cultura e à valorização cultural dos jogos. Portanto, é normal que os jogos tenham sempre um nível de complexidade supostamente inferior àquilo que é a tendência do hobby internacional. Seja como for, são muito importantes e estes prémios contribuíram muito para o desenvolvimento do próprio indústria e do próprio tipo dos chamados Eurogames. Portanto, é importante que existam mais prémios e em Portugal, por exemplo, tem sido uma coisa que provavelmente tem faltado. Embora já existam neste momento 2 prémios que tentam distinguir este tipo de coisas, o prémio do jogo do ano da Spiel Portugal e o 5 Seasons da Playing Season. Portanto, penso que estamos no bom caminho, já estão a surgir editoras, portanto, conjugando todos estes fatores, ou seja, o maior crescimento do nível da indústria, do nível de produção de criadores, esta noção de já haver prémios e a noção de que também já existe algum interesse social global por isto, tanto pelos vários artigos que vão saindo, mas também pelo modo como as pessoas vão conhecendo, porque vai havendo naturalmente conhecimento, apesar de ser ainda diminuto. Pelo menos eu noto isso pelos questionários e alguns estudos que tenho feito, que ainda não existe um conhecimento generalizado deste tipo de jogos. Mas estamos a crescer, isso é indiscutível. Portanto, fica aqui uma pequena, breve noção do que é que são estes prémios Spiel des Jahres, que são muito importantes e que são também anteriores até à própria Essen Spiel, que é a maior feira do mundo de jogos, que é na Alemanha, em Essen, onde são lançados estes jogos todos modernos e existem também outro tipo de coisas, outro tipo de produtos. Portanto, a feira é anterior a isso. E está associada então a esta tradição alemã do culto dos jogos e dos brinquedos também. Portanto, é muito importante e fica aqui este breve vídeo, que se calhar já vai um bocado longo, sobre estes 40 anos oficiais dos prémios Spiel des Jahres. Deus